Ela veio deles, do quarteto de cenobitas, que agora, com a parede selada ao fundo, ocupava o cômodo. Uma fosforescência espasmódica, como o brilho de peixe das profundezas. Azul, frio, sem encanto. Ela golpeou Frank, que jamais imaginara como eles se pareceriam. Sua imaginação, embora fértil, quando o assunto era logro e tapaça, era pobre naquele quesito. A habilidade de vislumbrar aquelas eminências estava além dele. Portanto, não havia nem ao menos tentado. Por que então ele estava tão aflito ao observá-los? Seriam as cicatrizes que cobriam cada polegada dos corpos deles, a carne cosmeticamente perfurada, cortada, infibulada, sendo a seguir coberta de cinzas? Seria o odor de baunilha que eles traziam consigo, a doçura que mal conseguia disfarçar o fedor que havia por detrás? Ou seria que, conforme a luz aumentava, ele os examinava mais atentamente, não viu nada de alegria ou mesmo humanidade em seus rostos mutilados, apenas desespero e um apetite que fazia suas entranhas se retorcerem? Olá a todos, bem-vindos a mais uma sessão do Cineclube Murnau, um projeto do Azul de Saturno. Olá a todos, eu sou Juliana Chaves, artista cineasta. Eu sou Luiz Gustavo, artista visual, cineasta e professor. E hoje temos tantas coisas interessantes para mostrar para vocês. O filme de hoje é o Hellraiser, de 1987. A direção é do Clive Barker, ele tem 1 hora e 34 minutos de duração e é um filme de terror. E foi baseado no livro do próprio Clive Barker, o Hellbound Heart. Aqui saiu como Hellraiser também, certo? Dark Side, se não me engano. Isso, com tradução do Alexandre Calari, lá do Pipoca e Nanquim. Deixa eu comentar uma coisa antes da gente entrar no filme, dessa situação que você falou. Eu ainda fico me perguntando qual foi a do cheiro de baunilha, tipo, cheiro de baunilha. Eu também não sei, né? A narrativa do livro, assim como a do filme, ela traz essas coisas esquisitas e mistura algumas sensações muito divergentes. O próprio filme também, né? O filme, ele trabalha com essa dualidade. Nós somos anjos para uns e demônios para os outros, diz o cenobita, né? Que no caso é o Pinhead. E aí ele fala sobre o cheiro de baunilha nesse momento, mas um pouco mais à frente no livro, ele fala do cheiro de merda do ambiente. Então, ele sempre vai botando essa dualidade, né? Eu tô usando as palavras do próprio livro. E eu acho que é isso que tá ali, né? Essa coisa esquisita, que é uma dor tão tremenda que causa um prazer e um prazer tão extremo que causa dor. E o Frank tá no meio disso. Frank é um ser de prazer. Demais. Inclusive, é estranho como conforme vai progredindo o filme. Eu ainda acho que ele é a coisa mais nojenta que tem. É a coisa mais bizarra de todos os seres bizarros. Sim. É estranho, porque tem uns seres bem bizarros, assim, tirando a figura dos cenobitas, que eu acho que eles já viraram tão cultura pop que meio que perdeu a força um pouco, principalmente o Pinhead. Sim, ele perdeu o impacto, né, de ser aquele ser pálido, com aquelas feridas no peito, né, e a cara com os pregos e as cicatrizes, aquela voz de trovão dele, né. Eu acho que o cara do dente, cenobita do dente, dá muito mais nervoso, mas mais porque ele tá com a boca aberta do que qualquer coisa. Depois que se acostuma também, eu parei de ficar nervoso. Eles têm um design tão bem pensado, né, que gera exatamente essa ideia do livro e do filme, que é estar na dualidade entre você simpatizar deles e ter medo deles. Esse é um parâmetro do filme, né? Enquanto você percebe que os verdadeiros monstros, né? Porque esse é um filme de monstro, né? Mas o verdadeiro monstro é o Frank, que é um ser humano, e não propriamente os cenobitas. Cenobitas é como eles falaram, né? Eles são anjos pra um, demônios pra outro. Mas eu acho que no final das contas eles estão bem no meio, saca? Tipo, eles não são nem maus nem ruins. Eles fazem o que fazer. É. Bom. E porque eles não vão atrás de ninguém, né? As pessoas que vão atrás deles, né? Porque pra achar eles não é tão fácil. Não é tipo, Jason, eu tô lá de boa, curtindo minhas férias num acampamento e vai aparecer um maluco pra me matar com um facão. Eles são subordinados a uma caixa, né? A configuração dos lamentos, ou quebra-cabeça, ou puzzle box, seja lá como se queira chamar. Eles são subordinados àquele objeto, eles ficam presos lá dentro. E a única forma de você acessá-los é abrindo o código que existe ali, né? É, equivale à intenção, né? A intenção de quem abriu. No segundo filme fica mais claro isso, né? Falar, foram as mãos que nos chamaram aqui, mas não foi essa a intenção. Enfim, mas eu acho que de todos os filmes que a gente viu até agora aqui de terror, ele é um dos mais explícitos. Sim.
E não ajuda o fato dele ser um filme com efeito prático, né? Porque apesar dos efeitos estarem, de certa maneira, não diria defasados, mas você consegue ver que isso aqui é efeito, sabe? Você olha e fala, tipo, eu sei que isso é falso. Tem algumas coisas ali que ainda dá um nojinho, assim, tipo o Frank voltando, assim. Sério, acho que foi uma das poucas cenas que me fez ficar enjoada. Filmes de terror. Acho que eu colocarei ele junto com a Mosca agora. Essa cena específica do Hellraiser e o A Mosca. Nota, você não assistiu A Mosca inteiro, né? Você só viu aquele pedaço do trailer. É o suficiente pra deixar qualquer um enjoado, assim, da vida. Você não viu a orelha dele caindo numa mosca, é horrível. Ai, que nojo. Tá. Vamos voltar aqui, então. Vamos voltar. Mas no breve sinopse do Hellraiser, né? Frank, um cara desprezível, com um irmão que é um nada. O irmão dele... Ele é meio banana. Ele é casado com uma mulher que não é feliz com ele. Essa mulher não tá satisfeita nem com ela mesma. E ela acaba tendo um relacionamento com o Frank. Eu me pergunto, eu não sei se isso fica mais claro de repente no livro ou nos outros filmes, qual a intenção dela em casar com o cara que esqueci o nome, é Larry? É Larry. Enfim, casar com ele. Porque assim, ela claramente não queria casar com ele nem antes de casar com ele. Exatamente. Porque no meio do casamento você até entende que, de repente, sei lá, ela deixou de gostar dele ou qualquer coisa do tipo. Acontece, né? E aí, sei lá, por alguma pressão da sociedade, ela tá lá com ele ainda. Mas, tipo, dá pra perceber que antes disso ela não queria casar com ele. Principalmente que ela continua fantasiando a relação dela com o Frank. No dia do casamento, os dois lá que tiveram aquela coisa esquisita lá, porque o Frank é uma pessoa abusiva. Ele é uma pessoa que não tá, como posso dizer, ele não tá nem aí para os outros, ele é extremamente egoísta, né? Ele só quer o prazer pra ele, não interessa se ele vai fazer os outros sofrerem. Ele é escroto, ele é o típico exemplar de pessoa escrota. Exatamente. O Larry tem uma filha chamada Christy. No começo ela parece ser uma garota que tá tentando se achar, mas depois você percebe que tem alguma coisa esquisita ali. E o filme deixa umas pistas, pode ser interpretação nossa, pode ser que esteja realmente claro lá na cara de todo mundo, mas deixa algumas pistas de que houve uma coisa muito terrível na infância dela envolvendo o Frank, né? Então parece que o Frank abusava dela quando era criança. Bom, mas pra mim parece muito claro, ou parece que o filme dá uma indicada disso. Primeiro pela reação dela de tipo, simplesmente não querer ir pra casa do tio, tipo, querer ficar lá com o pai, sabe? Ficar lá numa região com quartinho, sabe? Sim. Pelas cenas quando ela desmaia lá e ela tá lembrando quando ela encontra ele lá já na casa, quase no final do filme. E aí tem a cena que ela desmaia e tem uma rosa desabrochando. Você bota uma rosa desabrochando normalmente como um sinal de perda de virgindade, coisas do tipo. Só que é uma rosa vermelha. E outra coisa é a reação dela contra ele. Não só por ele estar ali de uma presença monstruosa e tal, mas simplesmente por ele falando com ela, tipo, seu querido tio Frank, vem pro papai, tipo, sabe? E o jeito que ele fala e a reação dela é muito uma reação de asco, sabe? É muito uma reação de, sabe? Então... E a gente vê como o pai dela é inútil, então ela nem contou pra ele. Não sei também se é necessariamente questão do pai ser inútil, mas às vezes, sei lá, cara, a pessoa só não... Medo. Conta. Então, enfim. Mas voltando aqui pra história, a gente vê o filme começando com o Frank comprando a caixa, né, a configuração dos lamentos, num mercado de pulgas aí, um negócio bem bizarro, um negócio bem esquisito. Ele faz lá o ritual pra invocar esses seres, e esses seres dão pra ele todo o prazer e toda a dor que ele queria, e dilaceram ele, levam a alma dele, sei lá pra onde. Só que, ao que parece, parte dele fica presa no chão do sótão, né? E quando o Larry... Isso é o coração dele, não? Quando o Larry corta a mão, né, e o sangue cai lá, o sangue revive o Frank, né, como um ser decrépito que fica se arrastando e tal. Nesse Parasita. ponto... exatamente. Se for pegar, no filme, ele só mata uma pessoa. O filme inteiro. Ele só mata uma pessoa. Quem mata todas as outras é a Júlia. Cara, ele mata uma pessoa? Ele mata a Júlia. Quando ela tá... é verdade, ela morre. Ele esfaqueia ela e suga o sangue dela. Aí depois os cenobitas colocam ela lá na cama. Agora eu entendi como ela foi parar na cama. Eu achei que ela meio que tinha se arrastado pra lá. Não, ela tá com correntes, um monte de coisa. Esse filme, ele tem várias coisas. Ele é um filme... Vou usar aquela palavra que eu usei quando a gente tava vendo, né? Ele é um filme elegante, mesmo sendo um filme de horror explícito e físico, assim, né? Ele é quase um splasher, né? De tanta coisa. Ele é gore mesmo, né? No MDB, inclusive, ele tá classificado como terror slash. Apesar que ele não é slasher, ele tá mais pra splasher. Diferença de slasher pra splasher. Slasher tem a frase clássica que define, né? Calcinhas, assassino, home video. Esse assassino tem que usar arma branca. Você nunca vai ver um assassino slasher usando uma arma que não seja branca, tipo pistola e tal.
Você vai ver ele usando faca, facão, motosserra, seja lá qualquer coisa que for. Seria aquelas armas que fazem slash. Exatamente, esse é o som. É por isso que é Slash slasher. é de onomatopeia. É. Já o splasher também é uma onomatopeia, mas é pro som de vísceras estourando, né? Falando splash. É por isso, né? Essa questão do gore tá muito ligada a ele, né? Então ele é um splasher. Ele é quase um, porque ele não tem realmente tripas explodindo, mas tem pessoas explodindo. E ele é Tem tripla explodindo, né? Mas tem tripla voltando. Tem tipo voltando. Então ele é um splasher reverso. É muito nojento, porque você sabe claramente que aquilo é gelatina. E é coisa Sim. daqueles corpos falsos de efeito especial, mas é muito nojento aqui. E se fosse feito em 3D, hoje a gente ia olhar, tá, que negócio mal feito. Mas como é prático, é algo real ali, é bem bizarro. É nojento. Então o que acontece, né? O Frank, ele invoca esses seres, faz essas coisas horríveis com ele, tal. O sangue do Larry revive ele convence a Julia a ajudá-lo. Ela começa a atrair homens pra lá, vai matando eles. O Frank vai sugando o sangue deles pra recuperar o corpo, até que ele chega ao ponto de matar o próprio irmão pra pegar a pele do irmão. Nisso, a Chrissy já tinha visto ele antes, né? Ele sem pele e tal. E vai parar no hospital. Não conta nada pra ninguém taxá-la de maluca. Faz um acordo com o Pinhead e os outros cenobitas. Volta pra casa pra tentar entregar o Frank aos cenobitas. Salvou o pai, na real, né? Salvar o próprio pai. Só que o pai dela já tá morto quando ela chega. E aí ela tem que enfrentar o Frank. Só que ela o filme inteiro, quando ela vê o Frank pela primeira vez, ela se assusta com ele como um monstro. Mas ela chuta ele, ela bate nele, ela tenta fugir, ela é muito ativa. Isso também é outra coisa que eu acho que contribui pra eu achar que ela já via ele como monstro antes. Então, tipo, whatever que você tá fisicamente como monstro. Já te vi assim, então não faz diferença. Exato. Faz todo sentido isso, é uma reflexão válida. Ela é uma personagem que cada vez mais que você vai vendo o filme, ela vai crescendo em você, né? Porque ela não é tratada como burra, nem nada, e nem refém do trauma. Ela luta contra, né? Agora que ela tem força pra lutar, ela vai lutar. O Frank, no final, né? Ele, quando é finalmente pego pelos cenobitas, ele tem uma atitude ali que, à primeira vista, parece dúbia, mas depois você entende, né? Que quando os ganchos agarram nele, você olha pra ele, ele tá claramente com uma cara de prazer e não com uma cara de dor. Porque essa era a questão, né? Eu falo a hora que ele olha pra ela e dá uma lambida nojenta na boca. Exatamente nesse momento. E uma coisa interessante é essa figura construída dos cenobitas, né? Que é o couro, o sangue, a palidez. Branco. Né? E eles estão no meio, né, daquele negócio do sensual e do monstruoso. Acho que é por isso que a figura do Pinhead atrai tanto, né? Tá, eu acho que o sensual pra mim ficou fora. Pra mim também. Pessoal. Não sei, enfim. Pra mim também. Mas aparece escrito em várias coisas assim, em vários textos que falam sobre a questão do sadomasoquismo ligado a esse filme. Eu acho que eu ia falar isso, né? Porque você tem a questão, se você for parar pra pensar no universo mais de dons, assim. Você tem uma questão de couro, eu acho que entra aí a questão do couro, a questão de talvez um ou outro fetiche, de repente, ali, mas ali no caso tá no extremo, né? Sim. Por exemplo, aquele cara lá dos dentes chega agarrando ela, sufocando ela. Tem gente que tem fetiche com essas coisas, mas aí, tipo, o negócio ali é o extremo, né? Exato. E é o extremo corte, também do cortar, dessas coisas. E aí entra também a questão de tortura, que aí entra a parte da dor, né? Uma coisa a se destacar, né, é que eles são cenobitas, né? Eles não são demônios nem anjos. Algumas pessoas os veem assim, né? Mas eles são cenobitas, eles são, tipo, sacerdotes, entre aspas. E sacerdotes de quê, né? Da dor, do prazer, dessas coisas esquisitas aí. E o filme habilmente mexe com isso o tempo inteiro, né? E foi aquilo que a gente falou no início, né? Os verdadeiros monstros acabam sendo a Julia e o Frank. Principalmente o Frank. No filme seguinte é literalmente ela. Eu acho que a Julia nesse, ela começa mais manipulada, talvez, mas depois eu acho que ela... Inicialmente ela é manipulada, sabe? Mas depois de um tempo ela tem a impressão clara que ela começa a gostar. Principalmente que tem uma cena depois que ela mata alguém que ela dá um sorrisinho, sabe? Não ali na hora que ela matou o cara, mas depois de ela já ter matado, porque ali para ela tava descansando, ela dá aquele sorriso assim. Ela tá começando a gostar. Uma coisa que eu acho muito legal nisso que você falou da questão da elegância, uma coisa que eu acho muito legal é que eu gosto de filme que começa e termina com um plano parecido ou com um plano igual.
É aquelas coisas de você ter, sei lá, livro abrindo, livro fechando, ou começa com a porta abrindo, termina com a porta fechando, e coisas desse tipo. E ele começa assim, né? Ele começa saindo dos créditos iniciais pra dentro da configuração de lamentos e abrindo na lojinha, lá onde o Frank compra as configurações de lamentos, e termina do mesmo jeito. Sim. Só que dessa vez com outra pessoa lá. Mostrando que isso é um ciclo, né? Tanto que o próprio Pinhead fala, né? Já fizemos isso muitas e muitas vezes. Não, eu ia falar que também entra a curiosidade, não é só o desejo, coisa, mas a curiosidade também, né? Porque se você for ver, a Julia abre a... Julia não, a Chrissy abre a caixa na curiosidade, né? Mas por qualquer coisa, que ela nem sabe o que é. Porque é uma caixinha que mexe, solta brilhinhos, né? Atrai curiosidade. Quebra-cabeça. É igual a qualquer criança, dá um cubo mágico pra qualquer criança. Ela vai virar aquele negócio, até tentar encaixar o negócio certo e descobrir que ela não consegue. Na verdade, tem criança que consegue, né? Eu não tive capacidade de fazer isso, mas enfim. Nem tento mais. Só consigo montar do lado. Mas uma coisa que você acha jogado, né? Que é o mendigo, que aparece o tempo inteiro seguindo a Christie e os outros, né? Pra ficar olhando. Principalmente a Christie, né? Que é quem ele segue. Eu não acho jogado ele aparecer. Saca? Tipo, ele ficar seguindo. Eu acho estranho o fato que ele segue a Christie. Porque parece que ele tá seguindo. Inicialmente parece que o cara tá tipo, parece um stalker, sabe? Parece. Isso. Desse sentido assim. Só que eu não entendo por que. Tipo, no final faz sentido ele seguir ela, mas durante o filme não faz sentido, porque no final ele pega a caixa, né? Ele vira lá um dragão. Isso que eu acho jogado, ele vira um dragão de osso. Tipo, por quê? Eu também acho meio over, mas... Não fato não é nem ele virar uma criatura, até porque ele é esquisito o filme inteiro. E aí, quando ele come os grilos, eu falei assim, cara, esse maluco aí é cenobita, é qualquer coisa desse tipo aí. O problema não é nem esse, sabe? O problema é que ele vira um bicho de osso, ele vira um dragão de osso. Tipo, qual é a correlação disso com qualquer outra criatura que apareceu no filme até então? Sim. Sabe? E principalmente porque se ele é um tipo de guardião da configuração do lamento ou qualquer coisa do tipo... Não faria mais sentido ele ser tipo um cenobita, ou com a aparência de cenobita, ou com a aparência dos bichos esquisitos de carne que aparece lá, sabe? No final, depois que ele queima, né? Porque enquanto ele tá infiltrado olhando pra poder pegar de volta e levar lá pro vendedor. Quando ele tá infiltrado faz todo sentido ele tá naquela aparência humana, né? Tô falando do resto. Eu só acho jogado mesmo ele virar um dragão, mas fora isso faz todo sentido. O que eu acho estranho, na real, também é ele ficar seguindo ela, porque se ele tá atrás da caixa, tipo, ela nem sabe que da caixa até então... Não faz sentido ele ficar seguindo ela. Faria sentido ele seguir o pai dela. Não, o pai dela talvez, porque tá na casa do pai dela. Tipo, a Júlia, sabe? Pessoas que... Era pra ele ficar sempre ali no portão da casa, olhando pra dentro da casa. É mais do que pra ela, sabe? Sim. A não ser que ele soubesse... Depois que ela pega a caixa, beleza. Faz sentido ele seguir ela. Mas antes não, a não ser que ele soubesse por alguma mística que a caixa ia parar na mão dela. Pode ser também. Ou que ela talvez fosse o ponto melhor pra ele entrar lá na casa. Não sei. Isso não é dito no filme. Esse cara, na verdade, nem tem fala. O único momento que ele parece ter mais de caixa é quando ele aparece pra comer grilo. Exatamente. E consegue ser menos nojento do que o Frank. Qualquer coisa é menos nojento que o Frank. O Frank, ele é um monstro perfeito, né? Porque ele é de carne e osso, literalmente, mas ele é um monstro que tá em qualquer lugar. Ele é qualquer pessoa. Né? Qualquer um que você pode confiar ou desconfiar pode ser o Frank. É por isso que talvez ele dê mais medo do que o próprio Pinhead. Mas como a maior parte das pessoas não assistiu o primeiro Hellraiser, não faz a menor ideia que o verdadeiro vilão do filme não é o Pinhead. Eu acho isso uma coisa engraçada. É tipo Sexta-feira 13, né? Que tu fala, porque vira pra pessoa, não, a pessoa vira pra você e fala, eu sou fãzão do Sexta-feira 13 e tal, adoro o Jason, o melhor assassino de todos, ele mata em todos os filmes. E tu vira, não, no primeiro filme é a mãe dele, não é ele. E a maior parte das pessoas não conhece essa parte, né? Porque acaba não vendo os originais, né? Os primeiros. Não vi nenhum até hoje. Então, são 12. Ai, é muito filme. Hellraiser acho que são 9, se eu não me engano. É muito filme de terror pra mim. Né? Eu já tô tendo a minha cota da vida. E pior é que foi você que propôs continuar, né? Que a gente foi no Guialo e entra no terror aí, vamos botar uns slasher. Ai, mas olha só, eu comecei na coisa do slasher, porque slasher é assassino. Esse aqui também. Mas é que já começa a ter os fantasmas. Aí o que eu faço? Escolho o filme de fantasma pra semana que vem. Exatamente. Mas pra falar em filme de fantasma pra semana que vem, né?
a gente acabou pegando meio que uma linha da evolução do terror aí, né? A gente pegou lá o Giallo com o início do terror de assassino e um pouco de espírito ali sendo jogado num canto ou no outro, principalmente no Suspiria. A gente Massacre Serra Elétrica, que é full assassino, né? Claramente tem um retrato psicológico dos personagens e tal, mesmo que ele não seja aprofundado. E agora a gente tá num que ele é baseado em misticismo, né? São esses seres antigos, né? Que acho que nem mesmo os próprios cenobitas sabem o que eles são. Nos filmes seguintes dá uma mudada e a história inteira muda, mas nesse original eles são esses seres que são tão antigos quanto a própria humanidade, né? O livro ele abre até com uma citação meio bizarra, como tudo, que é o seguinte: cadê a citação do livro? Aqui: eu desejo falar com o fantasma de um amor antigo que tenha morrido antes do Deus do amor surgir. John Donne, em Love's Deities. Ou seja, ele abre com essa citação, né, de algo já antigo. Então ele traz essa questão aí, né, dessa coisa ancestral que você não consegue lidar, né? Mas eu acho que é isso. Então valeu, pessoal. Até semana que vem. Beijinho. What a pleasure, sir.